Oi, tudo bem? Como é que tá você? Vamos para mais um estudo da Bíblia, o guia de estudo que a gente tem na Igreja Adventista, a lição da Escola Sabatina. Hoje é sábado, dia 25 de maio, e a gente vai começar um tema novo na semana, dando complemento a esse estudo do grande conflito que a gente está estudando nesse trimestre, né? Abril, maio e junho. Então fica aqui comigo até o final, porque o tema dessa semana está super especial, né? Então, logo após a vinheta, fica até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, né? Como eu sempre faço, eu preparo aqui um slide para você visualizar também e acompanhar melhor. Eu vou fazer a transição aqui, compartilhar a tela com você e vamos fazer uma rápida oração. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo sábado, Senhor, pela vida, pelo privilégio de estar em comunhão contigo. Nesse momento que vamos estudar a Tua palavra, nos ilumina, nos abençoa, abre a mente e o coração de todos para que a gente encontre a verdade e pratique essa verdade, esperando a volta do nosso Senhor Jesus para morarmos com vocês nas mansões celestiais. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Compartilhando aqui, ó, estamos na lição 9 da Escola Sabatina, hoje sábado, como eu falei, dia 25 de maio de 2024, e o tema dessa semana vai ser o fundamento do governo de Deus. Então é importante demais a gente entender o que é que a Bíblia traz e a lição vai trazer isso pra gente, esclarecimentos, elucidações da Bíblia sobre o fundamento do plano de Deus, do plano da salvação, da redenção, da criação do mundo, enfim, o governo que ele tem e que ele nos coloca na Bíblia como governantes também, né? Então, o início do estudo aqui eu peguei do professor Gilberto Brasiliano, que ele faz aí o estudo dele, lição fácil, né? Então, eu faço um compêndio aí, uma reciclagem de vários estudos da lição do nosso guia oficial, estudo de outros pastores e irmãos da nossa igreja, para trazer a maior abordagem possível para você que está aí do outro lado, tá bom? Então, pensamento cristão, a verdadeira adoração exalta a Deus, colocando em seu devido lugar em nossas vidas, através da obediência aos seus preceitos, né? Então tá aqui, é isso aí que a gente vai trazer. A gente tem falado aí na lição passada, a gente falou aí do santuário terrestre, do celestial, da parábola das 10 virgens, da prudência, que a gente tem que estar preparado, vigiando, que a gente é salvo pela graça. Entretanto, contudo, todavia, a gente precisa demonstrar na nossa vida, no nosso estilo de vida, nas nossas obras, essa aceitação. Porque a gente pode ser condenado pelas obras, tá? Então, o perdão, ele tem duas características, né? 2 pontos. O ponto de quem emite o perdão, a gente falou isso, né? Que Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi suficiente, então ele adquiriu o direito de perdoar os pecados passados, presentes e os futuros. Então, Jesus fez a parte dele. E a nossa parte é de quem recebe o perdão. Eu preciso demonstrar, aceitar esse perdão. E eu aceito o perdão de Cristo quando eu decido transformar a minha vida, né? Então o Evangelho transforma, mudar, negar a mim mesmo, carregar a minha cruz, ou seja, jogar os meus pecados todos, enterrar, levar para a cruz e matar os maus hábitos, os pecados e viver uma vida de obediência ao que a Bíblia diz, né? O tema da lição da semana está aqui, ó. Todo mundo diz que ama a Deus, que guarda os mandamentos, mas guarda todos menos o quarto. Tiram o quarto. Por que será isso? A gente vai ver nesse tema dessa semana, por que o quarto mandamento é o mais atacado e tem muito cristão evangélico que negligencia, não obedece, fica dizendo que foi abolido, fica inventando um monte de coisas. Da onde é que vem isso? Aqui tem uma ilustração bacana que eu peguei lá do professor Gilberto. Imagine uma escola onde a nota máxima para ser aprovado é nota 10. Se tirar 9, é igual a quem tira 1 ou 2 e está fora, ou seja, perde de ano. Tem que ser 10. Se não tirar 10, está fora. Porque a aprovação é só com 10. A guarda dos mandamentos de forma legalista, que é o que muita gente leva, né? Ah, é um peso guardar os mandamentos para vocês. Não. A gente vai ver aqui, ó. A guarda dos mandamentos, né, de forma legalista, leva o adorador a um malabarismo para tirar nota 10, para querer passar só com 10. E se guardar por obrigação os mandamentos que devem ser guardados por amor a Jesus, como ele disse. Então, assim, tem gente que acha que obedecer os mandamentos é uma obrigação, é um peso, é um fardo. Quem aceita Jesus de verdade, ele faz isso, só tira de letra, é suave. Por quê? A gente faz por amor, não é porque está pesando. Quando pesa, se está sacrificando, está doendo, se você está abdicando, está sendo um martírio para você, é porque ainda precisa amadurecer espiritualmente para demonstrar esse amor, né? Porque se obedecer um mandamento, obedecer um princípio bíblico, é um fardo, é um peso, tem alguma coisa errada com você, né? Aqui, ó, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Está escrito em João, Evangelho de João 14, capítulo 14, no verso 15. Então, quem ama
quem aceita, ama. Né? Aceitei a graça de Cristo, o sacrifício dele para me salvar. E a gente falou que essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe, tá? Você precisa demonstrar essa salvação, essa aceitação através das suas obras. É o seu estilo de vida. E se você ama de verdade, você vai obedecer. Né? Então quem ama, aqui ó, se me amares, guardarão os meus mandamentos. Que mandamentos são esses, Jardel? Os mandamentos da lei de Deus que está na Arca da Aliança, os 10 mandamentos, ó, 10. Não é 9 não, são 10. Os 4 primeiros têm a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e os 6 depois amar ao próximo. Então por isso que a Bíblia fala que esses 10 se resumem em 2, amar a Deus e amar ao próximo, como a gente ama a nós mesmos, tá? Então essa ilustração mostra isso, né? Não é adorar de forma legalista para tirar 10, para dizer eu sou perfeito, porque pelos nossa capacidade, nosso caráter, a gente está lascado, está frito, né? A salvação é pela graça, pelo intermédio de Cristo. Mas quando eu aceito de verdade, eu amo, aceito esse amor e dou esse amor para quem me criou, eu obedeço como consequência. A obra é uma consequência dessa aceitação, desse amor, dessa salvação. Então, se eu digo que aceito, que eu amo, e na verdade eu não cumpro os mandamentos, não obedeço, dou desculpas, justificativas, interpretações enviesadas, me permito transgredir, buscando mimimi, alguma justificativa, tem alguma coisa errada. Será que esse amor está sendo genuíno? Será que essa adoração realmente está sendo perfeita? Né? Porque a gente viu nos estudos aqui, a Bíblia deixa claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, para ter o direito, antes eu preciso cumprir com um dever. Cristo adquiriu o direito, mas a gente tem o nosso dever, tem que ter o mérito, a meritocracia, né? A Bíblia está cheia disso. Essa história de só ter direito e dever nada, zero, não é de Deus, não é divino, isso é humano, tá? Então vamos ver isso durante essa semana aqui. A lição de adultos, né? Um fundamento do governo de Deus, eu peguei aqui mais uma introdução. A gente vai estudar aqui, ó, alguns versos, tá aqui a Apocalipse 14, capítulo 14, do verso 6 ao 12, que fala sobre as mensagens dos 3 anjos, inclusive do sinal da besta, da marca da besta, né? Então a gente vai ver isso durante a semana. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, eu até marquei aqui, ó, é o resumo de tudo que está na Bíblia. Então os sábios falando ali, lá em Eclesiastes fala isso. Capítulo 12, 13 a 14, eu gravei isso quando eu era adolescente nos Desbravadores, o Clube de Desbravadores, para juvenis, né, adolescentes aí de 10 a 15 anos. De tudo que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O homem foi criado para isso. E fala no 14, porque Deus há de trazer a juízo, o julgamento, o grande conflito, todas as obras. A Bíblia fala isso, ou seja, o que pode condenar, o que vai ser julgado lá são as suas vivências práticas, é a sua obra, o que você fez, o seu estilo de vida, tá? Porque o universo vai estar vendo o juízo e Jesus vai estar ali intercedendo, advogando, mostrando, não, ele errou, ele pecou, mas eu adquiri o perdão dos pecados dele e ele realmente aqui, ó, viveu uma vida aqui buscando, aceitando, ele amava, só que ele caía por acidente. Então Jesus vai nos advogar ali, nos defender. E o universo vai estar vendo a justiça de Deus e de Cristo. Agora aquele que, pecado acariciado, pecando de forma proposital, negando, né, resistindo à obediência, ao cumprimento da lei, esse aí, infelizmente, pode ser condenado, sim. Né? Porque o amor, Jesus pode chegar e falar, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A Bíblia deixa isso. Né? Então nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que diz que está na igreja, diz que está salvo, que aceita Jesus, que ama Jesus, pode ser que Deus tenha misericórdia, né? Que não chegue lá na hora e Deus fala, afaste de mim que eu não te conheço. Né? Então é pesado esse tema dessa semana, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam ruins. Então, tá lá no livro da iniquidade, no livro da vida, tá tudo escrito lá, né? No céu, no santuário, no Santíssimo, onde Jesus e os anjos estão lá. Aqui tem, ó, Provérbios 28, 9. Eu até marquei aqui também de amarelo, ó. Deus, aqui o que é que tá lá em Provérbios 28, 9? Olha que coisa pesada, né? Porque pra gente ver irmãos aí de várias denominações, eu tenho parentes também que não entendem a importância de todos os mandamentos, da guarda de todos os mandamentos, inclusive do 4º mandamento, que é o sábado. Provérbios 28, 9, olha o que diz lá. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Né? Então, tá dizendo aqui na Bíblia, não sou eu não. Não é denominação na igreja que está falando, é a Bíblia. Pega a Bíblia, abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, no verso 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Ou seja, a sua oração não passa do teto da sua casa, do templo que você está. Tá? Aqui, diz aqui em Daniel 7, 25, ó,
a estratégia do diabo é mudar a lei. Então, aqui em Daniel 7:25, capítulo 7, no verso 25, você vai ler lá, você vai ver, a gente vai ver isso durante a semana, que Satanás, a estratégia dele é enganar. Ele é o enganador, é o acusador, ele está enganando muita gente, fazendo as pessoas transgredirem os 10 mandamentos, inventarem mimimi, justificativas, narrativas, ideologias, interpretações para descumprir a lei. Né? E uma das principais mudanças que foi a Igreja Católica, o ser humano que fez, foi mudar a guarda do sábado, que Deus santificou, abençoou. Né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, o adorar. Enfim, 6 dias, Deus fez tudo e no 7º ele descansou. E aí, o que é que aconteceu com o sábado? Mudaram a guarda. A Igreja Católica guarda o domingo, o dia do sol. Né? Uma ideologia pagã que veio lá da Grécia, da Roma, né? Enfim. Então, vejam como, e tem muita gente, pentecostal, evangélico, cristão, que guarda o domingo, sem base bíblica nenhuma. E a gente vai falar sobre isso aqui. O verso para memorizar está em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17. E traz também, ratifica, fortalece essa ideia da importância da observância dos mandamentos, guardando, vigiando e obedecendo. E aqui deixa claro qual é o povo que Jesus vem buscar. Qual é o povo de Deus verdadeiro, genuíno. Como é que a gente vê a característica desse povo? Não é igreja, não é placa de igreja, não é denominação. A Bíblia fala de povo. Tem um povo que está espalhado em várias igrejas, em várias denominações e que obedece os mandamentos. Né? Então aqui, ó, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Então da igreja, a igreja primitiva, a igreja, o povo de Israel, a descendência da igreja, ó, o restante é um pouquinho, só sobrou poucos que estão obedecendo, os remanescentes. E quem é esse povo? Quem é esse remanescente? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus são os 10, né? Que quem erra em um perde todos, erra em todos, tá? Os 10 mandamentos. E tem o testemunho de Jesus. Tá lá em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17. Abre aí que você vai ver. Então, se você guarda todos os mandamentos e tem um testemunho de Jesus, aceita, se confessa, aceita o perdão e divulga, prega o evangelho, leva essa mensagem, testemunha de Jesus Cristo, do plano da salvação, da redenção, se batiza, né, quem crê e for batizado vai ser salvo. Né? Então você está aqui, ó, testemunhando e guardando os mandamentos. Então você faz parte desse povo para a honra e glória do nosso Deus. Né? Então é isso que a gente vai ver durante a semana. Finalizando, aqui o guia traz, né, no sábado, dia 25, o guia traz uns comentários bem interessantes e a gente vai ler aqui para finalizar. Por meio de intenso estudo da Bíblia, os adventistas compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário celestial. A gente viu na semana passada que teve um grande desapontamento, 22 de outubro de 1844. Muita gente aguardava a volta de Jesus, acharam, interpretaram errado, negligenciaram uns versos na Bíblia que diz que Jesus vai vir como ladrão, não tem dia nem tem hora. Mas eles interpretaram a profecia errada de Daniel e acharam que Jesus ia voltar, se decepcionaram, se apostataram uns e outros estudaram, né? Outros começaram a buscar o que estava errado ali. Né? Então, entenderam que era a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Então, o adventista é todo que aguarda a volta de Jesus, né? A vinda de Jesus Cristo. Então, todo mundo, naquela época, a igreja primitiva eram adventistas, né? Não tinha o 7º dia, a denominação, né? Mas eram adventistas porque guardavam a volta de Jesus. Tá? Mas depois desse desapontamento, do dia 22 de outubro de 1844, boa parte se apostatou, né? Não quis conta. Teve gente que vendeu casa, vendeu tudo, né? Até teve gente que fez movimentos aí, como eu li aqui na semana passada, de se matar e dar veneno para as pessoas para encontrar com Jesus, para ir para o paraíso. Muitas atrocidades, né? E não tinha Bíblia, base bíblica nenhuma. Mas uns estudaram e aqui, ó, examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado. E aí que começou a surgir, depois desse desapontamento, que entenderam do santuário, do santo para o santíssimo, do plano todo de Deus e de Jesus, Ellen White teve uma visão que a igreja adventista hoje a considera como profeta, a última profeta. Surgiu de fato a base da igreja adventista do 7º dia ali, né? O 4º mandamento, mais do que qualquer outro, identifica a Deus como Criador, o fundamento da verdadeira adoração. Então o 4º mandamento, ele deixa claro lá, né? Que Deus fez tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, revela Deus como Criador do mundo. O fundamento da verdadeira adoração tem que ser Ele. E esse é um tema especialmente relevante nos últimos dias da história. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao 12. Tá? E aqui o guia traz, ó, o objetivo de Satanás, presta atenção nisso, desde o início
o orgulho, a inveja, quis assumir Deus, tomar o lugar de Deus, assentar no trono de Deus, né? Ele tem sido impedir a adoração a Deus mediante a subversão da lei divina, ou seja, ele quer distorcer, enganar, ele quer trazer, porque se você não adorar a Deus, você vai estar adorando outra coisa, e a Bíblia fala, Deus fala que não terás outro Deus diante de mim. Então se você adora o dinheiro, adora a sua família, adora um ente querido, adora o trabalho, adora um bem, adora, né, o trabalho na igreja, adora um ídolo, uma pessoa, adora a Bíblia, adora qualquer coisa, menos a Deus, você está errando. Se você não adora a Deus, você está adorando outra coisa. E adorando outra coisa, você está do lado do diabo. Ele conseguiu fazer você deixar de adorar a Deus, né? Então o objetivo dele é esse, desde o início, é impedir a adoração a Deus mediante a subversão da lei divina. E se você não obedece à lei divina, você não está adorando. Porque a forma que a gente tem de adoração é demonstrar obediência, né? Ele sabe que tropeçar em um só ponto da lei, se você tropeçar em um ponto, em um mandamento, significa ser culpado de todos. Isso está lá no livro de Tiago, capítulo 2, no verso 10. Tá? Então o diabo sabe disso. É por isso que ele tem feito pessoas negligenciarem a guarda do quarto mandamento do sábado. A pessoa não mata, não rouba, não adultera, tudo isso é pecado, é errado. Mas o quarto não. Foi abolido, não, isso era para o povo de Israel, era só para o Israel. E negligencia diversos textos bíblicos que a gente está vendo aqui. É isso que o diabo quer. Subversão da lei divina, para você não adorar a Deus conforme Deus quer. Tá? E o risco é esse que a gente viu lá no slide anterior, né? Até a oração não passa do céu, do teto, não chega ao céu, Deus, né, não ouve se você não estiver cumprindo os mandamentos dele. O diabo encoraja as pessoas a transgredir a lei. E é isso que vai vir no final do tempo, o grande conflito. Satanás odeia o sábado porque o sábado relembra a existência de um Criador e de como suas criaturas devem adorá-lo, né? Mas esse mandamento também está preservado na lei, no lugar santíssimo do santuário celestial, como a gente viu, né? Semana passada. Visto que a lei é o que define o pecado. Ou seja, sem lei não tem pecado, não tem transgressão, né? Tem gente que fala, a lei foi abolida. Sim, então não tem mais lei. Então não tem mais pecado, não tem mais transgressão, todo mundo aqui está santo, não precisa mais de nada. Olha como a narrativa muda, distorce tudo, né? Visto que a lei é o que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. Então, a lei é o espelho, é para a gente ficar vigilante, igual a parábola das 10 virgens prudentes ali, as 5 prudentes, vigiando. Ainda que a gente caia por acidente, a gente levanta, pede perdão, confessa, e Jesus está ali para nos dar esse direito à salvação, mesmo caindo, mesmo pecando, tá? Mas sabendo que o nosso coração, a nossa mente, o nosso objetivo é obedecer à lei de Deus. Vou ler de novo. Visto que a lei é o que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, então se você estiver buscando, ainda que caia, mas se você tiver no coração e na mente essa busca, e Jesus sonda o coração, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. Então, se você ainda não guarda o sábado, acha que essas narrativas que vendem por aí, né, te justifica não guardar, peça ao Espírito Santo, a Deus, para te dar sabedoria, para te dar discernimento, e ver qual é o motivo que você não guarda. Qual é o peso que você carrega se você guardar? Você está perdendo o quê nessa terra, nesse mundo aqui, em detrimento de fazer o que Deus quer? Guardando o sábado, você acha que vai ser bom ou ruim para você? Qual é o prejuízo que você vai ter? É um prejuízo espiritual ou é um prejuízo material? Então, reflita sobre isso, né? Porque tem gente que fala, mas eu tenho que guardar todo dia. Tem que falar com Deus todo dia. Com certeza, não é isso que a Bíblia está trazendo. A gente tem que falar com Deus todo dia, adorar a Deus todo dia, mas guardar, Deus só pede o sábado. Ele abençoou e santificou o sábado, que é um dia que foi criado para o homem. Foi um presente que Deus deu para lembrar o memorial da criação, para lembrar que a gente é criatura. E ele falou, lembra-te do dia de sábado para o guardar, o santificar. 6 dias você pode fazer tudo, mas o 7º dia é o dia de Deus, do Senhor. E Deus fez para a gente o adorar, né? Então, se é o dia de Deus, do Senhor, santificado e abençoado, e Ele separou para a gente adorar, se você não adora, se você não guarda, você está desobedecendo a Deus. O objetivo desta lição é mostrar a ligação entre o santuário, a lei de Deus, o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta, que é outra dúvida aí, né? A gente viu, como eu falei aí, Ivete Sangalo falando de Macetá, Apocalipse, Baby Consuelo, marca da besta, como é? Tem gente que acha que é um chip, que é isso, que é aquilo na testa. Vamos tirar essas dúvidas aqui com esse guia de estudo, né? Também examinaremos a relevância do dia do Senhor, que é o sábado, para a geração no fim dos tempos, tá bom? Então essa lição
se baseia nos capítulos 25 a 27 do livro O Grande Conflito, que é um livro também da escritora Ellen G. White. Ok? Vamos aqui então para a última tela. Quando os primeiros adventistas leram que o profeta João viu o céu aberto e viu o santuário e a arca da aliança, descobriram que a guarda da lei era uma necessidade dos que amam a Deus, principalmente o quarto mandamento, que sugere a adoração ao Criador. E aqui Ellen White traz no Grande Conflito, na página 435, Cristo abrira a porta do santuário no céu e do lugar santíssimo resplandecia a luz por aquela porta aberta do santuário celestial. E demonstrou-se estar o quarto mandamento incluído na lei que ali se acha guardada na arca da aliança, mostrando que o que Deus estabeleceu ninguém pode derribar. Ainda que a Igreja Católica, que algumas pessoas queiram destruir, retirar o quarto mandamento, a Bíblia nunca falou isso. E aqui tem uma ilustração final. Certo dia, um cavaleiro chegou diante do portão de uma propriedade na Inglaterra, onde estava sentado um rapazinho. O homem era muito rico e aproximou-se e mandou o rapazinho abrir o portão. E o rapazinho falou: "Não, sinto muito, senhor, mas meu pai me mandou lhe dizer que em suas terras aqui o senhor não poderá caçar." E aí o rapaz do cavalo falou: "Eu sou o Duque de Wellington." Falando, deu a carteirada, né? "Eu sou Duque, ninguém pode me proibir de nada, não." E aqui é o que o rapaz fez, ó. Diante disso, o rapaz ficou em posição de sentido, deu reverência e mesmo assim disse: "Então disse ao Duque: Senhor Duque, o senhor não espera que eu desobedeça às ordens de meu pai, não é mesmo?" O Duque tirou o chapéu e disse: "Eu honro uma pessoa que é fiel ao seu dever e obediente a uma ordem." Depois o grande homem deu ordens à sua comitiva e retirou-se. Então olha o que é a persistência, né? A obediência, ser radical no sentido de não abrir mão da sua fé, da sua obediência, né? A ordenança que ele recebeu do Pai. E assim como o nosso Pai Celeste nos deu ordenanças, os 10 mandamentos, inclusive o quarto que ele pede para a gente lembrar e guardar, a gente deve, como esse rapazinho também, não abrir mão, seja qual for a desculpa, a justificativa, tá bom? Aquele menino era alguém que tinha um relacionamento de obediência com seu pai por amor. Assim podemos cumprir os preceitos divinos também. E outra coisa bacana, que é um gancho importante aqui, que esse rapaz, essa ilustração traz, não é para obedecer por medo ou com segundas intenções, porque eu quero ir para o céu, porque eu não quero morrer, porque isso aí também pode lhe levar para um caminho totalmente errado, né? Não é obedecer por medo ou para ganhar uma recompensa, é obedecer por amor. Quando você ama, aceita o que Jesus fez na cruz, o que Deus fez, você ama porque você obedece porque você ama, né? Então, esse é o sentimento, é essa adoração verdadeira, genuína que Deus quer. Quando Ele sonda o coração e vê que você está querendo fazer porque você ama a Deus. Então, vamos aprender nessa lição tudo sobre a lei de Deus e a crise que virá para todos nós que decidirmos obedecer à lei, tá bom? Então, vai ter perseguição de novo, vai ter aí momentos difíceis para os remanescentes, aqueles que não abdicarem, que não negarem a Jesus, nem os seus mandamentos, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte, comenta aí o que é que você acha de tudo isso. Compartilha esse estudo para que as pessoas possam ficar antenadas. Se você compartilhar, você já vai estar ajudando a levar essa mensagem de alerta, de advertência, de salvação, de esperança. Porque o Apocalipse é isso, né? Para quem tem o conhecimento. Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.